Muita gente acha que usar modelos de redação não é uma coisa muito positiva. E eu confesso que eu também achei. Tudo mudou quando eu comecei a ver pessoas que não sabiam nada de redação destravarem e começarem a aprender muito redação a partir disso. Por ficarem empolgadas, porque conseguiram fazer uma redação, por conseguirem enxergar de forma concreta o que elas precisavam fazer, então, palavra por palavra. E o que eu percebi é que com modelos é mais fácil aprender e as redações ficam muito melhores no final de todo esse aprendizado. O que são modelos de redação, Luma? São estruturas prontas que servem para qualquer tema e que têm maior ou menor qualidade. Claro, não é qualquer modelo de redação que é bom e não é usar o modelo de redação de qualquer jeito que vai fazer dar certo. Mas o que a gente vai fazer aqui eu vou te trazer um modelo de redação meu para esse ano, você vai começar a usar, vai começar a colocar em prática, isso vai te destravar e te permitir aprender coisas mais complexas de redação, como projeto de texto, estratégia de leitura da proposta, coisas assim. O primeiro parágrafo vai ser assim. Djamila Ribeiro afirma que o primeiro passo a ser dado para solucionar uma questão é tirá-la da invisibilidade. Essa é uma citação que eu sou muito orgulhosa de ter trazido para a internet, porque eu descobri lendo um dos livros da Djamila Ribeiro na época da pandemia, e hoje eu vejo várias redações nota 1000, inclusive redação nota 1000 no G1, citando Djamila Ribeiro, fora as minhas alunas que também tiraram nota 1000 no Enem 2023, usando Djamila Ribeiro. Então é uma citação maravilhosa, você pode escrever ela exatamente assim ou como você quiser, desde que você explique para o leitor que para ela a gente só consegue tirar uma situação do silenciamento, da invisibilidade, se a gente fala sobre aquilo. Na realidade brasileira, a crítica da autora é verificada na ou no tema, e aí você vai colocar o tema. No modelo de redação, sempre que tem em caps lock uma palavra, significa que aquilo é uma lacuna, que deve ser preenchida com alguma coisa. Então nesse caso, com o tema. E aí você vai colocar vírgula, que, e vai explicar o problema. No Enem, o tema sempre é um problema e a gente precisa apresentá-lo, explicá-lo na introdução. Então, por exemplo, na realidade brasileira, a crítica da autora é verificada na intolerância religiosa que persiste em pleno século XXI no Brasil, vitimando pessoas de várias religiões, principalmente as afrodescendentes. Essas são coisas que não vieram da minha cabeça, vieram da proposta de redação. Então, uma boa leitura é importante para conseguir preencher essa parte. Tá? E depois vem a tese. Com isso, emerge um problema sério em virtude de ou da ou do argumento 1 e de ou da ou do argumento 2. Os dois argumentos que eu escolhi aqui pra gente hoje são omissão governamental e má influência midiática. Então você vai colocar em virtude da omissão governamental e da má influência midiática no lugar dessas lacunas. Mas poderiam ser outros argumentos, como lacuna educacional, formação familiar, enfim. A gente tem então, nesse primeiro parágrafo, as 3 partes da redação do jeitinho que eu ensino no método LP. A parte A é a abertura, onde tem Djamila Ribeiro, depois vem a problematização, onde a gente vai falar sobre o tema, e por último a tese, onde a gente vai se posicionar e já apontar 2 argumentos. Agora vamos para o modelo de desenvolvimento 1. Nesse cenário, ressalta-se de início que a negligência do governo, perceba que é importante usar outra palavra. Se você usou omissão governamental, agora você vai trocar, vai escrever de uma outra forma, porque está muito próximo na redação, né? Então, nesse cenário, ressalta-se de início que a negligência do governo é um fator do problema. John Locke definiu que as leis fizeram-se para os homens e não para as leis. De fato, a legislação tem papel crucial no, e aí você vai pôr o tema, vírgula, visto que, e aí você vai explicar. Uma boa argumentação se faz com uma boa explicação quando a gente está falando de redação para o Enem. Então você vai explicar por que a legislação não está sendo usada para os homens no sentido de a humanidade. Por que está só no papel, sabe? Assim, urge que a administração pública reconheça seu papel e mude sua postura. Esse parágrafo ele vai ficar bom dependendo de como você explicar a causa, de como você argumentar, tá bom? Vamos para o próximo parágrafo. Além disso, outro fator agravante é a influência midiática ou a influência da mídia. Luma, nesse caso eu posso colocar igual eu coloquei na tese? Sim, porque tá mais longe esse parágrafo, ele tá super longe da tese, então não tem problema repetir. Chimamanda Adichie defende que a mudança do status quo, o estado das coisas, é sempre penosa. Tal conjuntura está presente na ou no tema, uma vez que, e aí você vai explicar qual que é o papel da mídia nessa perpetuação do status quo. Então você pode colocar, tal conjuntura está presente na má postura da mídia, uma vez que não se posiciona
sobre determinado tema, ou uma vez que não fala sobre esse tema, também pode ser dessa forma. Dessa forma, é preciso combater a influência da mídia para superar o problema. Beleza. Agora vamos para a conclusão. A gente dividiu os parágrafos de desenvolvimento também em 3 partes. Um tópico frasal, que é aquela primeira frase, depois o embasamento, que é quando vem o repertório, e depois a argumentação. Agora vamos para a conclusão, a gente também vai colocar ela em 3 partes, perceba. Portanto, é indispensável intervir sobre esse cenário. Para isso, o agente, aí você vai por quem? O governo, a mídia, o Estado, com I maiúsculo, deve... Aí você vai pôr a ação, vírgula, por meio de, e aí você vai pôr o modo e a fim de efeito. Aqui no efeito, a gente sempre vai colocar um dos argumentos. Então perceba, eu posso fazer algo como: para isso, o governo deve criar políticas públicas por meio de pesquisas com a comunidade a fim de reverter a má gestão ou reverter sua omissão governamental. Perceba que tudo aqui tem a ver com um dos meus argumentos, certo? Que é a omissão governamental. Ou eu podia criar uma proposta de intervenção para a mídia, por exemplo. Para isso, a mídia de massa, né? Você pode colocar qualquer coisa, a mídia de massa, você pode colocar Rede Globo, alguma coisa mais específica. Então, para isso, a mídia de massa deve criar uma programação por meio de entrevistas com especialistas no assunto a fim de reverter a sua má influência. Tal ação pode ainda, e aí você vai colocar alguma coisa a mais, tipo, tal ação pode ainda ser divulgada nas redes sociais, tal ação pode ainda ter uma hashtag, tal ação pode ainda contar com um disque denúncias, aí vai depender do tema, tá? Beleza, então já falamos sobre um dos argumentos, mas a gente não pode abandonar o outro, por isso que a gente faz depois, no método LP, uma mini proposta de intervenção, que fica assim: paralelamente, é preciso agir sobre o argumento 2. Então, paralelamente, é preciso agir sobre a omissão governamental. Se anteriormente eu falei sobre a má influência midiática, e vice-versa. Dessa maneira, será possível superar a invisibilidade de que Djamila Ribeiro falou. Temos aqui 3 partes também. A parte G, que é o anúncio da proposta, o momento em que eu falo, portanto, é indispensável intervir sobre esse cenário. Depois a parte H, que é a proposta em si. Por último, o fechamento, retomando Djamila Ribeiro. Agora você já não tem desculpa. Dá pra sair da estaca zero, dá pra sair da folha em branco. Eu quero ver você escrevendo, eu quero ver você desbloqueando. Então você vai pegar esse modelo e vai aplicar pelo menos em 3 temas essa semana. Mas eu sei que é muita coisa pra pensar, que por mais que você siga o modelo, você ainda tem muitas dúvidas. Então eu quero te fazer um convite. Eu tenho um curso com todos os meus modelos de redação e aula explicando um por um e aplicando ele em vários temas. Então é muito legal porque você vai ter acesso não só a um modelo de introdução, mas a inúmeros modelos para você escolher os melhores para aquele tema, e você vai aprender comigo por meio das aulas como fazer isso. Esse curso se chama Curso dos Modelos e eu vou deixar o link aqui embaixo.